Estamos iniciando mais um Neuroessência Podcast. Aqui é um espaço onde unimos ciência, histórias reais, verdadeiras, que transformam e inspiram com a essência feminina. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais aqui comigo. Prazer estar aqui. Meninas, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem aceito o convite, por estarem comigo. É um prazer. Vocês têm certeza, podem ter certeza que está sendo muito especial para mim ter vocês aqui. Pra gente também, nossa. E ó, gente, antes de qualquer coisa, da gente começar, eu vou apresentar essas duas mulheres incríveis para vocês conhecerem um pouquinho elas e depois, claro, gente, elas vão trazer a história, a trajetória, as conquistas, os desafios até aqui. Eu tenho alegria de verdade de estar com elas, porque até então eu via elas pelo Instagram. E um dia nossas histórias se cruzaram e de lá pra cá, né, a gente começou a fazer muitas coisas juntos, Sim. projetos. E de verdade, eu me sinto muito honrada em estar aqui com elas hoje, com vocês. O destino uniu. Exatamente, exatamente. Olha só, pra vocês conhecerem um pouquinho essas duas mulheres maravilhosas, gente, que estão aqui comigo, vou falar um pouquinho delas então, né? Eu estou aqui com a Vanessa Rayane, escolhida e filha amada de Deus, que em um momento da vida entendeu que poderia amar e ser amada, mas que esse amor começava nela. E a Vanessa Egger, que também está aqui comigo, também filha e amada de Deus, que entendeu que se amar não é egoísmo, é a extensão do amor de Deus, e que se amar é a forma mais linda de você dizer que acredita nele. Hoje elas têm uma clínica de emagrecimento, a clínica Seja Fina Emagrecimento, uma clínica linda que eu conheci essa semana, fui lá para conhecer, muito linda, aconchegante, acolhedora. E essa clínica que elas têm hoje, elas trabalham tanto com homens quanto mulheres, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas o foco ali, elas dão mais voz às mulheres, certo? Então elas ajudam muito hoje as mulheres, né, a se reencontrarem, a pararem de se abandonar e a entender que o emagrecimento, isso eu achei muito legal que elas me trouxeram, gente. Ele é a consequência de uma mulher que aprende a se amar e cuidar de si mesma. Exatamente. E elas trazem aqui um versículo que traduz muito, muito bem essa missão linda delas. Em Mateus 22:39, Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito forte, muito profundo, né? A gente se identifica muito, com certeza. E é sobre isso, né? Eu quero agora iniciar, então, essa conversa com essas duas mulheres, depois dessa fala aqui, né, gente, desse versículo. Acho que vocês já podem entender mais ou menos o que vocês vão encontrar nesse episódio, né? Então, tá com a gente aqui, então fica até o final, que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, se inspirar muito com essas duas mulheres incríveis que eu tenho aqui comigo. Pode virar muitas chaves também, né? Exatamente, muitas chaves, né? Talvez daquele passo para aquela mudança que tá adiando há um tempão, Exatamente. né? Que tá ali só falando que é o meu começo e nunca começa. Talvez aqui seja a oportunidade de você dar esse primeiro passo para mudar a sua vida. Meninas, eu gosto muito de iniciar, então, a Neuroessência, porque nós falamos de história, né? Nós estamos aqui para contar histórias. E eu falo muito sobre isso porque eu sei o quanto a minha mudança, a minha história inspirou muitas mulheres a mudarem a sua vida também. Então eu falo que histórias transformam, sim. Se você olha aquela história e traz ela como uma fonte de inspiração, você vai mudar. Eu quero conhecer, então, a partir de agora, vocês duas que estão aqui comigo, né? As Vanessas. Me conta um pouquinho. Eu sempre começo pedindo quem é a minha convidada, mas como vocês estão as duas comigo, então, como tudo começou, né? Que história, como é que uniram essas duas histórias para construir essa clínica, para começar essa trajetória tão linda de vocês duas? O nosso caminho juntas, trabalhando com mulheres, começou em 2021, mas nós nos conhecemos em 2017, no curso de massoterapia.
As duas fazendo curso? Sim, a gente se conheceu naquela turma, naquele curso, naquele momento. Exatamente. E como é que foi tudo isso? Primeiro, nós conhecemos e eu fiz o curso, ela fez também, cada uma seguiu seus caminhos, pelo que depois a Vanessa conta, né? Mas ela não exerceu a área e eu fui focada nisso. Eu tinha acabado de pedir a conta do meu emprego, estava usando o seguro para fazer o curso, comprar as coisinhas e montar a minha salinha, né? Então, fiz o curso, fiz em 3 meses um curso que levava 7 meses praticamente, porque eu tinha tempo, então foquei, abri. E nisso eu fiquei ali trabalhando 3 anos sozinha, né? Mas antes disso eu já tinha começado a trabalhar, já desde os 14 anos eu trabalho. E antes disso eu trabalhava como babá. Trabalhei como babá por 5 anos, porque naquela idade a gente quer ter o nosso dinheiro, nossa independência, né? Sim. Então eu comecei trabalhando como babá. Fiquei 5 anos, surgiu uma oportunidade na empresa dessa família de ser modelista, então eu fui lá, falaram que tinha muita oportunidade, fui ali, fiz o curso de modelagem, curso técnico, não estava gostando, mas não, vamos lá, né? Me direcionaram a isso, eu não sabia o que fazer, fiz o curso, me formei, cheguei ali, comecei a trabalhar como estagiária, fazia tudo menos isso, e surgiu outras oportunidades dentro da empresa, fiquei mais 5 anos ali, só que muito frustrada. E talvez naquele momento eu parei para pensar o que é que eu quero ser, porque até então a minha identidade ela estava sendo formada pelo que os outros falavam, né? Não pelo que eu queria de fato. Eu estava no modo avião ali, eu estava só fazendo o que me falavam para fazer. E nisso, em paralelo a isso, eu estava no final de semana, num domingo, aquele domingo meio tedioso, porque vai ser segunda, né? Então eu estava num domingo assistindo um filme e de repente aparece uma cena de cuidado ali, meio massoterapeuta, a mulher naquele filme que eu não lembro que filme que é, mas uma cena de cuidado e aquilo me chamou muito a atenção. Mas se tu olha a cena, nada a ver, assim, tá numa maca cuidando de um paciente. Mas fez sentido para você? Muito sentido, mas tudo certo, fiquei a semana inteira lembrando dessa cena, inquieta, e eu não sabia o que era, eu não sabia que era na época massoterapia e tudo mais. Fui pesquisar, não sabia se tinha que fazer faculdade, o que era, fui pesquisar, encontrei em Jaraguá algumas instituições, eu pesquisei preço, antes disso eu maratonei algumas aulas no YouTube, 1 hora, assim, eu ficava assistindo aquilo lá como se estivesse assistindo um filme. Eu falei, não, mas é isso que eu quero. Não, é isso que eu quero. E aí eu fui procurar, né, as instituições e tudo mais. Peguei a minha reservinha, comecei a estudar e em paralelo trabalhava também. Aí quando eu estava finalizando, eu pedi para sair ali, estava, né, insustentável naquela empresa. E nisso, eu e a Vanessa nos conhecemos, né, nesse momento. Daí foi em 2017 no curso. 2017, foi, né? Exatamente, foi metade de 2017 por aí. E aí eu já estava decidida, para mim não tinha que, já tinha pedido a conta, já estava saindo. Então assim, tinha que dar certo. Você ia fazer dar certo. Tinha que dar certo, não tinha como dar errado. A opção de dar errado não existia. E eu lembro também que eu estava saindo da empresa, o meu último dia, estava saindo da empresa, desde os 14 anos trabalhando. Eu tinha o quê? 20? Não lembro quantos anos, mas assim, desde os 14 trabalhando, acho que eu tinha uns 19, 20 anos. De repente eu indo de carro, aquela alegria, né, e tudo mais, e veio aquele pensamento, agora você está desempregada. Aí me veio aquele pensamento, ai meu Deus, e agora? Tem que dar certo. E fui, abri uma salinha num salão de beleza de um casal de amigos meus, nos fundos. Aqui em Jaraguá? Em Jaraguá. Tá. E aí fiquei ali 3 anos e meio trabalhando. E no começo penei muito, né, para ter cliente e tudo mais. E nesses 3 anos comecei a ter muito cliente. E ficar insustentável de atender sozinha. Da mão assim, da calo. Literalmente. E aí, nesse momento, eu pensei, eu preciso de ajuda de alguém, mas quem que pode me ajudar, que pensa na mesma linha que eu, que pensa em cuidar, não só em trabalhar ou fazer dinheiro, né? Eu não tinha ideia de quem. Eu já estava pensando em postar no Facebook, no Instagram, na época tinha, mas o Instagram estava no início. E aí, eu dormi, eu não lembro a diferença de dias, mas eu dormi. Não sei se foi naquela mesma semana que eu estava pensando em pegar alguém, contratar alguém. Eu dormi e sonhei com a Vanessa.
E eu pedi muito pra ela, eu tinha muito medo de pegar alguém que não fizesse nada direito, que não pensasse em cuidar, que não tivesse propósito, né? E tinha muito medo disso. E aí me veio ela na cabeça. Eu falei, e eu nem sabia, sei lá. Detalhe, a gente não tinha relacionamento. É, a Só gente se não- seguia, fez o curso. Isso, a gente não se Nunca tinha falava. A conversado. gente não tinha, a gente não era. Amiga, nem colega a gente era, né? Mas eu admirava muito. Que a Vanessa foi a única da sala do curso de massoterapia que fez o curso e abriu a sala. Então eu olhava assim e pensava, coragem, meu, a Vanessa né? deu certo, cara. Menina, bastidor não. Ninguém viu o bastidor. Mas aí eu sonhei com ela e como eu ansiosa e tudo mais, eu fiquei, será que ela tá trabalhando na área? Será que ela não tá? Porque eu lembro que ela não tinha exercido, tava na costura ainda, que ela vai contar daqui a pouco. Mas eu pensei, eu vou mandar uma mensagem pra ela, né? Eu já tenho. Eu mandei uma mensagem, eu nem lembro exatamente como eu mandei, mas eu pedi se ela se imaginava trabalhando na área. Eu pedi se ela estava trabalhando na área, ela falou que não. Eu pedi se ela se imaginava trabalhando na área, ela falou que sim. E aí eu pedi se ela queria tomar um café. Ontem mesmo a gente falou sobre isso. A nossa história começou por Deus mesmo. A minha trajetória começou com os 16 anos, né? Eu comecei a trabalhar. E eu precisei começar a trabalhar com essa idade para ajudar em casa. Comecei na área têxtil, facção. E foi passando os anos, mas eu sempre tive aquilo de, eu vou estudar. Sempre fui independente, né? 18 anos fiz minha carteira, comprei uma bezinha para ir e vir com aquele pensamento, eu vou estudar. Nesse meio tempo, tentei faculdade de administração, só que esse é o ponto, no meu coração, eu sempre admirei mulheres que se cuidavam. Mesmo não sabendo o que fazer, com o que trabalhar, sempre admirei. E lá em 2017, como eu não tinha a condição de fazer uma faculdade de estética, eu pensei, o que se aproxima disso? O que mais se aproxima disso? A massagem, a massoterapia. Aí a mesma coisa, em 2017, pesquisei instituições, Acabaram encontrei entrando no mesmo curso. Olha só. no mesmo curso, porém, terminei o curso e tive até a oportunidade de trabalhar em umas clínicas, mas me faltou coragem, né? Eu não tinha essa coragem devido à minha história de vida, né? Sim. E abandonei também por questão, tinha que trabalhar, era só eu e minha mãe, continuei naquele trabalho. Porém, eu fui desenvolvendo ali questões emocionais muito fortes, como doença, psoríase, e também a parte emocional, né? Então, eu fiquei 7 anos. 7 anos nessa área e cada ano foi ficando pior. A relação minha para com os outros e a relação minha mesmo. Com você comigo. mesma, né? Exatamente. Então, e daí foi 4, 5, 6 anos. E quando chegou no 7º ano, que eu já tava ali, a minha vida não andava, eu já tava doente, cada vez mais frustrada, eu sentei na cadeira assim e falei, eu preciso de ajuda. Até então as pessoas comentavam comigo, né? Porque eu era uma adolescente bem fechada, né? Revoltada, não é feliz, né? A mulher que não é feliz, Exatamente. ela comunica, né? Exatamente. Total. E eu sentei e falei, eu preciso de ajuda, não tô conseguindo sozinha. Aí, a Vanessa fala que ela sonhou ali, que veio a cabeça dela em dezembro. O que aconteceu comigo foi em setembro. Sentei nessa cadeira, falei, cara, eu preciso de ajuda e decidi procurar ajuda. E foram 3, 4, 5 meses de ajuda terapêutica, né? E a minha visão é, quando você se movimenta, o universo, ele Sim. começa a conspirar a teu favor. Total. E se movimenta também, né? Exatamente. E eu lembro que na sessão a responsável, maravilhosa, tenho muita gratidão por ela, Crislane Zandonato. E ela falou, por que você tá aqui, né? Aí eu falei, eu sou feliz, mas eu não tô feliz na área do trabalho dela. Bem, se é impossível você ser uma pessoa feliz se você não tá feliz nessa área tão importante. Mas a gente fez o processo ali e eu lembro que ela falou, Vanessa, você deve se imaginar em algum lugar. O que você gosta, onde você se imagina? E eu falei, eu me imagino numa sala branca trabalhando com mulheres. Isso aconteceu, fui me movendo, mas antes disso também teve um processo, né? Ela falou, mas o que tu gosta? E eu gosto de mulheres que se cuidam. E ela foi então, o que você pode fazer para deixar essas mulheres mais bonitas? E fui me movendo. Mas deixa eu entender, vocês estavam juntas já nesse teu processo? Não. Ainda não, então. Por isso que eu comecei a me mover ali em setembro. Entendi.
O universo entendeu o meu movimento. Sim, entendi. Dezembro veio o pensamento na cabeça dela. Aí começamos a nossa trajetória. Ela recebe minha Gente mensagem. do céu. Não, quando eu recebi a Eu mensagem até dela... imagino. Não, Não, pode acontecer isso. quando eu não acreditei, porque eu lembro que a minha dor era o trabalho, né? Que eu acreditava que eu tinha que ser aquele trabalho. Eu lembro que eu chegava para profissional, eu recebi 2 propostas de trabalho para trabalhar com áreas que não era aquilo que o meu coração dizia, né? E eu lembro que a profissional, Vanessa, eu acho que não é a melhor escolha para ti nesse momento. E eu me coloquei na cadeira de humildade, tá bom? Perfeito. Quando eu cheguei dizendo, Cris, eu recebi X e X mensagem, ela só falou pra mim, Vanessa, é isso, vai. Então, termos pessoas que estão por trás, que estão ali impulsionando, nos ajudando, nos fazendo total. acreditar, né? Porque eu falo muito, vocês na clínica, vocês devem ouvir muito isso, né? De homens e mulheres que chegam lá, não vou conseguir. Eu já Sim. tentei várias vezes. Por quê? Porque talvez o ambiente... Sempre confirma que não vai conseguir. Exatamente, exatamente. E de lá pra cá, como é que está sendo construído tudo isso? Como é que vocês falam? Eu quero que vocês falem também desse trabalho que é muito importante. Sabe? E aí a gente se uniu, sentou, conversou, as ideias batiam muito, os propósitos muito, né? Então a gente começou em 2021 de fato, né, a organizar tudo. E nisso eu fazia massagem, eu fazia estética, mas ao mesmo tempo eu me peguei naquela produção, sabe? De atender, ganhar dinheiro e ponto. E também eu sentia assim que faltava alguma coisa, embora eu tava fazendo o que eu gostava, mas faltava mais. E aí entra a Vanessa com aquela sede, com aquela vontade de deixar as mulheres mais isso bonitas. E aí uniu assim aquela sede fresca dela. Então eu já estava trabalhando na área, eu observei muito, e aí a gente começou a trabalhar o que já existia ali. Então a gente ficou um tempo na estética, mas não estávamos contentes, faltava alguma coisa. Então depois que a gente pegou o jeito juntas, olhava as meninas tendo resultado com a gente, mas ao mesmo tempo elas dependiam muito de nós, e daí voltavam depois de um tempo, porque voltou tudo, a barriguinha, a gente deixava elas fininhas e elas voltavam, e a gente começou a se frustrar com isso. Não, mas não tá certo. Não sustentavam a mudança. Elas não estavam sustentando e não tá certo isso. Para nós, claro, seria maravilhoso toda vez a mulher voltar ali, né? Sim. Mas pra gente não estava certo. E aí a gente começou o que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres a ter o resultado que a gente já entrega, mas ajudar elas a permanecerem e melhorarem com o tempo esse resultado, para que elas andem sozinhas, para que elas não precisem mais de nós, né? E aí linkou que eu passei por um processo de emagrecimento sozinha, então linkou essa minha dificuldade, falei, bom, vamos incluir um emagrecimento, vamos ajudar essas mulheres a emagrecer. E claro, vem todo um estudo do como, né? Do como fazer isso, porque a gente também não queria ser mais uma clínica de emagrecimento, que tem um protocolo XYZ, a gente queria realmente ajudar elas a colocar em prática na vida delas, ensiná-las a ser aquela mulher que na época eu me transformei, né? Eu engordei 12 quilos, e passei por esse processo de emagrecimento, mas eu entendi que o emagrecimento ali, eu ter engordado, não estava diretamente relacionado à comida. Estava relacionado a como eu estava me tratando. Isso ali. Né? Então, quando eu entendi isso, eu falei, não, a gente precisa ensinar isso. E aí vai, né? Na metodologia, montar metodologia, como fazer de forma fácil, executável, e aí surgiu o Seja Fina, né? Então, hoje a gente tá bem ainda melhor, né? Cada ano a gente aperta um parafuso aqui, aperta um parafuso lá, sempre para deixar mais funcional o negócio. Mas surgiu basicamente assim, a nossa necessidade, vontade e desejo, propósito de ajudar as mulheres, de fato, não só a perder a barriguinha, mas ajudar mesmo, somar na vida. Uma mudança de verdade, né? Isso. O foco maior, trazer consciência, né? Como a gente fala lá no consultório, a gente tá de fora. Então, a gente sabe o que precisa fazer, como aplicar,
que precisa ser ajustado para chegar nesse objetivo, mas a mulher muitas vezes ela tá com um problema, ela tá se abandonando por alguma situação e ela não consegue enxergar de fora. Então o nosso trabalho maior é esse, não é a dieta, é trazer a consciência, pontuar, ei, é isso e isso, né, que está acontecendo, como que é a sua escolha a partir disso? Porque a escolha todos temos, né? Bem isso, até porque eu falo muito assim, não é o que eu como, é o porquê eu como. É o porquê eu estou comendo. Eu estou comendo porque meu trabalho tá um caos, meu relacionamento tá uma droga, porque eu tô infeliz, porque eu tô triste. Agora Estamos trouxe pra encontrando consciência. onde está o problema. Não é a comida. Comida é nutrição, tá ali para nos servir. E o que que a gente busca, né? A comida como uma forma de alívio, de abraço, de aconchego emocional para nos sentirmos melhor. E quando a gente entende que o problema não é o que eu como, é o porquê eu como, aí a mudança começa a acontecer. Exatamente. Vocês duas passaram por um processo, né? A Vanessa também passou, né? A Vanessa Rayane também passou, né? De emagrecimento, de mudança. Eu digo que no meu caso foi mais a questão da autoestima, né? Então quando a gente faz palestra, eu sempre abordo esse assunto, porque lá naqueles 7 anos que eu estava frustrada, eu tinha muita baixa autoestima. E a autoestima não está relacionada ao que eu vejo no espelho, mas o sentimento que eu tenho sobre mim. Então eu passei por esse processo e bem doloroso. Então é a relação que a gente vai criando, só que essa relação é criada com a decisão que eu tomo todos os dias. A autoestima, minha opinião, ela é construída Isso aí. com os comportamentos e as decisões que eu tenho. Todo dia eu preciso decidir que eu vou para academia. Todo dia eu preciso decidir o que eu vou comer. Mesmo, às vezes, não querendo. Isso aí. Mas é a decisão. E é isso que a As gente traz escolhas, para as né? meninas. A vida perfeita não vai ter, os desafios vão acontecer. Mas é preciso decidir se você vai construir isso ou se vai se abandonar, se vai deixar de ter saúde, autoestima. Tem que ter essa decisão e depois firmar ela todos os dias, né? Então, você vai acordar sem vontade, você vai acordar às vezes desanimado, às vezes vai estar doendo aquela decisão, porque primeiro dói, depois vem a cura daquilo, né? E sempre firmar, é isso que eu quero, é esse caminho que eu quero, independente se o ambiente está te forçando o contrário, né? E também fazer decisões esse ambiente é o ideal para Escolhas, né? mim, Exatamente. essa pessoa que está do meu lado é ideal para mim, porque ela não está me apoiando, enfim. E aí que a gente vê muito isso, né? Às vezes, aí linka com você se amar, Isso. porque às vezes você está num relacionamento que você escolheu há um tempo atrás, e esse relacionamento você escolheu num modo automático, né? E depois você se desenvolveu, viu que não é aquilo, vocês tentaram até uma evolução, mas não foi, e tá te fazendo mal. Então você tem que bater no peito, assumir que tá te fazendo mal e botar um ponto final. Porque esse ponto final diz respeito ao teu cuidado com você mesma. E aí você tem que sentir amor por você para poder colocar esse ponto final, né? Quando você se ama, quando você se coloca em primeiro lugar, que a gente fala que não é egoísmo isso. Não é. Quando você se ama, você consegue ter mais clareza para tomar essas decisões. E quando as meninas entram no Seja Fina ou sentam comigo numa consulta avaliativa de análise ali, o casamento tá às vezes ruim mesmo, aquela decisão, será que eu me separo, será que não? Eu só falo assim, olha para ti, vamos desenvolver esse amor e essa nova identidade, depois tu toma a decisão com clareza, não toma decisão nenhuma agora, só decide se reconstruir. Aí depois você toma a decisão, porque daí vem a incerteza, vem a culpa, mas você vai estar mais firme para lidar com essa decisão e convicta que essa foi a decisão correta, embora esteja doendo. Exatamente. O emagrecimento e a vida fina não é sobre mudar a balança, é sobre quem você se torna. Exatamente. Ai, gente, é isso Você mesmo, se tornando né? uma pessoa melhor, você consegue Ai, é se isso posicionar. Eu falo muito, a Vanessa falou uma coisa muito importante, né? É quem você se torna. Por isso que até ontem eu fiz uma postagem sobre isso, né? Você não é o que disseram sobre você. Você é quem você decide se tornar. Porque eu estava lá antes conversando, né? E a gente aprende muitas coisas ao longo da nossa infância, da nossa vida, né? E uma delas é que a gente tem que sempre falar sim para tudo, sempre primeiro ao outro, né? Vamos lá, pegando, né?
algumas falas que vêm, onde são construídas nossas crenças limitantes. Minha filha, tu tem que falar assim pra todo mundo. Filha, não, tu tem que primeiro dar atenção aqui. E tu vai construindo, tipo assim, ó, aquilo que vai... E você vai trazendo pensamentos que reforçam isso. Então, você vai construindo um padrão de abandono. Sim. De se deixar pra depois. Não, primeiro aqui. Eu lembro, gente, juro, eu lembro que antes de eu começar meu processo de mudança, eu sempre falava, eu ia sair com minhas filhas, comprar roupa pra mim. Eu voltava sem uma roupa pra mim. Era para elas. E eu não, por muitos anos foi assim, eu não tinha percebido que eu estava me abandonando. Era um abandono. O abandono, ele é silencioso. É silencioso. E eu me sentia, porque eu pensava, não, eu não posso, eu preciso comprar para minha filha. E eu, onde é que eu estava nessa, tipo assim. E aí quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, que minha vida mudou, eu falei, gente, eu mereço tanto quanto elas, e eu não vou deixar de amar elas. Se eu tô comprando uma roupa que para mim faz sentido, me cuidando mais, olhando mais para mim. E aí a gente entende, né, sobre o amor próprio, né? Que quanto isso é importante em um processo de mudança. Tu comentando sobre o teu caso, eu lembro de mim, né? Que eu não sou mãe, tava trabalhando demais, sei lá, acho que eu engordei 12 quilos faz uns 9 anos, mais ou menos, que eu engordei, passei pelo processo de me conhecer. Mas, para mim, hoje está muito claro. Naquela época, eu tinha a gente fez um upgrade na clínica, estava ensinando a Vanessa as coisas, e casei, fui morar junto. Então, tinha muita coisa acontecendo, e a primeira coisa que eu fiz foi me deixar de lado. Porque eu sempre fui, antes disso, desse episódio, eu sempre cuidei de mim, sempre me arrumei, sempre fui magra. Então, eu sempre olhei para mim com cuidado. Mas aquele momento da minha vida ali, de espacinho de 2 anos, eu me abandonei. Só que eu entrei num modo avião, que eu falo. Eu não percebi que eu estava me abandonando. Eu só percebi quando o resultado começou a aparecer, que é os 12 quilos acima do peso. E o sentimento, né? Era isso que eu ia falar agora. O sentimento, eu tava me sentindo mal, eu tava me escondendo, eu fugia das fotos, eu não tava mais me maquiando. Conta da tia. A minha tia, eu tenho mais. Todo mundo. Claro, quero saber. Quero saber. Sempre tem aquela tia que fala a verdade. Todo mundo tem uma tia na família que não tem filtro. Cara, eu tava acho que no aniversário da minha avó naquela época. E eu sempre fui magra, por isso que as pessoas, né, notaram essa diferença. Minha tia olhou pra mim na frente de todo mundo. Tu tá engordando, né? Meu Deus. E aquilo, nossa, foi um soco no estômago, porque eu sabia. Aquela verdade doeu, né? E você conta que nessa época você deixou de arrumar cabelo, né? É silencioso. É silencioso, você vai deixando aos pouquinhos. E não percebe. Só que aí você tem que perceber o feedback que a vida tá dando, né? Minha mãe nunca falou nada, mas a minha tia falou. Meu, na época, marido não tinha falado nada. Então, uma pessoa falou, as roupas apertadas também falam, só que eu estava ignorando esse sinal. Então, quando a minha tia falou e me fez, assim, passar uma vergonha na frente dos outros, eu fiquei com raiva dela naquela época. Só que a primeira reação, né? Aquela situação me fez ir pra casa, tirar a roupa, me olhar pelada na frente do espelho. E aí que me veio, caraca, não conheço essa mulher. Por que que eu não olhei pelada antes? Porque era assim, ó, se arruma rápido, um espelho daqui pra cima, e aí, tá bonito, maquiagem, tá, bora. Né? Na verdade, já tava sem maquiagem, né? Já nem passava maquiagem, já tava aceitando. Eu nem se olhava no espelho. Eu acho que eu nem me olhava mais, assim, era só aquela passadinha, né? Então, isso vai acontecendo quando tu vê, passou anos, tu se perdeu de si. E o mais louco, que na época que eu era casada ali, o meu ex-marido, ele falou, não, mas você tá bem assim, né? E quando eu passei pelo processo de transformação, eu tive fotos de antes e depois, e eu ainda tava casada com ele. Aí eu mostrei pra ele, assim, eu falei, olha só isso. Aí ele olhou e, nossa, mas eu
eu não tinha te percebido assim. Então, às vezes, nem o teu cônjuge percebe, porque a mudança é sutil. Então, se você não percebe, a pessoa que está contigo todo dia, às vezes, não percebe que você tá mudando, tá se deixando de lado. E aí... E a gente entra no automático, né? Entra no Também, automático. né? Vai um modo sobreviver, a gente não para perceber isso, a gente não para prestar atenção na vida que a gente está construindo, né? E a gente evita muitas vezes, eu falo até pela dor, né? É dolorido isso, né? Se olhar no espelho e ver aonde você chegou, né? O corpo sempre dá sinais, né? Sempre vai dar. A mulher que deixa de se ouvir, o corpo vai dar Isso sinais. aí, sempre. No meu caso, não estive acima do peso, mas eu desenvolvi uma doença emocional pela minha autoestima. Isso aí. Então, o corpo vai dar sinal de dores, Isso de aí. roupa não servindo, de baixa energia. Tudo isso é sinal que precisa ser olhado. E o que eu falo muito, vocês falaram agora, né? Tudo que a neurociência, ela traz muito isso, né? Tudo que me incomoda no outro, desde um comportamento, uma fala, uma atitude, é algo que eu preciso mudar em mim. É uma ferida que eu preciso cicatrizar aqui dentro. Não é sobre o outro. Então, a gente começa a entender ali nessas horas o que eu preciso mudar. Por que eu estou me incomodei com aquela fala da minha tia? Aquela fala do meu marido? Então, não é sobre a fala em si, é sobre como aquilo me atingiu e por que aquilo me atingiu. Exatamente. Mas aí vem um ponto, né, Su? Aí você tem que ser humilde para sentar, muito. analisar, sentir aquela dor e trazer, Muito. trazer respostas do porquê. Por quê? E talvez, quando você começa a responder, tu sai da inconsciência desse piloto automático. Isso aí. E aí você passa a se incomodar. Quando eu me olhei no espelho e eu não aceitei o que eu estava vendo, aí eu passei a me incomodar. Foi o quê? Comecei a buscar como resolver essa situação. Na época eu ainda fui teimosa, tentei sozinha, não fiz um emagrecimento saudável, mas como eu sou muito teimosa, e trabalhava na estética, eu tava no mundo da estética, mas aí tu bota um jalequinho, soltinho, ninguém vê nada, né, e tá tudo certo. Mas eu quis mudar aquilo. Eu fui persistente, só que eu consegui sozinha, mas não é fácil sozinha, porque tu tem que trazer pra consciência, tu tem que pensar, a tua cabeça tá dentro do problema. Treino diário. Se a tua cabeça tá dentro do problema, tu não consegue enxergar as soluções. Quem pode te ajudar que tá de fora, acha várias soluções pra ti. Então, só que tu tem que ter essa humildade de levantar a mão e falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu falo muito sobre como se nós estivéssemos dentro de uma ilha. Tu não vai enxergar de verdade a dimensão ali, né? Tu tá dentro de uma ilha. Ela é redonda. Então, tu vai ter que sair dela para enxergar. E a nossa vida, ela é assim, muitas vezes. Só que o sair dói. Desconfortável. Dói, é desconfortável. Daí entra no modo do nosso cérebro pelo qual ele opera, que é o nosso modo de sobrevivência, tentando sempre nos manter em um lugar seguro, confortável, no que ele já conhece, e mesmo que doa. Por isso que eu falo que se emagrecer fosse fácil, nós estaríamos cheios de pessoas magras, felizes. Se mudar fosse fácil, cheio de pessoas realizadas. Mas não é. Sim. Porque a gente tem que parar, sair automático e olhar para dentro. O que vocês enxergam a partir disso que é o maior desafio de quem chega lá para vocês? Vocês falam muito, vocês duas, eu já ouvi, eu adoro quando vocês falam sobre isso, sobre os padrões, né? Tipo assim, sobre os padrões que a gente vai ali repetindo, e a gente precisa romper muitos padrões para que a mudança aconteça. É aquilo que me faz mal, é aquilo que não quero mais. Eu escuto muito vocês falar sobre isso também. Trazem aqui pra gente, porque vocês atenderam já muitas mulheres, né? Eu fui lá esses dias, vi muitas fotos de antes e depois, eu saí de lá, assim, encantada com aquele espaço. Eu falei pra Vanessa, o teu rosto, o teu semblante, quando tu entrou na nossa clínica, assim, eu fiquei... Gente, eu juro, vocês não têm ideia do que eu senti quando eu entrei lá. E eu olho para aquela parede, olhei para aquela parede, e não é só um antes e depois, é uma história que se transformou. É uma história. Eu acompanho uma das meninas de vocês, que eu tenho um carinho gigante, né? E adoro acompanhar ela. E
Acho que dá pra falar o nome dela? Ah, A Gabi, Gabi. né? A Gabi. Meu Deus, Gabi, se tu assistir esse podcast, A eu te Gabi vai admiro amar. muito, porque de coração, eu te acompanho e eu vi toda a tua transformação e parabéns, tá? Isso é coragem, decisão, é escolha e eu Sim. tenho certeza que você fez isso acontecer com a ajuda das meninas também. Sim. E eu falo que não é uma foto, é uma história, gente. É uma vida. É né? uma vida. Uma vida conquistada. E tu percebe, falando da Gabi, cara, o sorriso dela, Brilho, né? o que brilho voltou. dela. Não, gente. Imagina, ela não tem olho azul. Eu só fui perceber que ela tinha olho azul depois. Gente, não tem explicação. Tu se encanta em ver ela agora correndo e se cuidando, inspirando. Olha só, uma história tá fazendo o que Inspirando hoje? Inspirando outras histórias. Sim. Mas agora, pegando tudo isso que a gente está trazendo, né? Tem desafios, né? O que vocês enxergam como o maior desafio das mulheres que chegam lá? Tem vários padrões e crenças, né? Primeiro que a mulher tem que dar conta de tudo, mulher se priorizar, não comunicar amor pelas pessoas, não saber dizer não. Então, é isso que a gente traz no emagrecimento, sabe? O que tu tá dizendo sim pro outro e não pra si? O que você tem falado tanto sim, sabe? Que isso também é muito prejudicial para a autoestima da mulher. Porque é sim muito pro outro e não, né? Porque ela quer viver, porque ela quer sentir, sabe? Então, as crenças. Pra mim hoje tá bem claro, né? Só que, claro que quando você... Tá claro porque eu já vivi muita coisa, já busquei ajuda, já me curei de muitas coisas, por isso que tá claro. Então, por isso que hoje a gente está apta a ajudar, porque eu acho que quem passa pela situação e supera é muito melhor para ajudar do que quem só sabe na teoria, né? Mas hoje, o padrão, o principal de todos é a pessoa querer emagrecer sem mudar quem ela é. Ela só quer o resultado. Eu quero perder 20 quilos. Como é que eu faço? Aí ela faz de qualquer jeito. Ela faz com qualquer pílula mágica que oferecerem. Mas quando ela decide, não, quem eu tenho que ser para ter 20 quilos a menos, é outra pegada. Aí sim que começa a transformação. O se tornar, né? O se tornar. Porque, e eu falo na consulta, tá, beleza, Su, você quer perder 20 quilos. Eu te dou esses 20 quilos, essa mulher de 20 quilos, a Su de 20 quilos a menos agora. Me conte como você vai cuidar dela. Todas falam assim, eu não sei. Exatamente, é isso aí. Então, o que eu tô te propondo aqui? Te ensinar a cuidar dessa mulher de 20 quilos a menos enquanto você está tendo o seu resultado. Então, o resultado passa a ser secundário do peso. Porque você foca em quem você está se tornando. E a gente encontra... são identidades criadas novas que a gente... Eu não posso dizer para ti quem você vai ser. A gente vai juntas no processo de descobrir isso. É autodescoberta, né? É autodescoberta, mas com certeza isso vai acontecer. Aí quando você vê, nossa, eu estou 20 quilos abaixo do peso. Mas você vai lá postar no teu Instagram teu antes e depois, tu vai falar de tudo que mudou na tua vida, menos dos 20 quilos. Porque ele passa a ser secundário. E isso é uma realidade, né? Que daí tu começa a ver as mudanças que você construiu a partir do momento que você começou a se olhar, a se conhecer de verdade. Você é capaz, né? Do que você é capaz. Eu lembro de uma mulher, 56 anos, ela chegou no consultório, eu tô sobrevivendo. Eu desisti. Ela chegou assim, pra nós. Então, ver essa mulher conquistando menos 14, né? Menos 14. E ela fala pra mim, Vanessa, eu tô feliz. Porque pra mim sempre foi um sofrimento pensar em emagrecer. Mas fala que ela já tentou de outras maneiras bem restritas. Só que ela perdeu a mãe dela, acho que uns 2 anos atrás, e a mãe dela, por ter adoecido, ela não conseguia comer. Então, para ela ficou assim, tá, eu preciso emagrecer, mas olha ali minha mãe não conseguia comer. Como é o teu trabalho, né? Exatamente. Tem forte impacto. Então, ela deu-se essa chance para ela novamente de tentar um processo, mas ela tentou meio, vamos ver. Mas ela se colocou na cadeira humildade. Isso fez toda a diferença. Nós ajudamos mulheres que querem. Mas é isso aí. Aquela mulher igual eu, 7 anos, 10, né, atrás, que eu preciso de ajuda. Porque também tem essa decisão. Sim, porque total, muito quer. tem. Mas quando se coloca, não, mas eu...
querem saber mais do seu trabalho do que você mesma. Não, mas não é assim, Isso não aí. concordo. Exatamente. Mas é Mas isso a mesmo. Mari não, ela colocou, isso vai funcionar, mas eu só vou fazer. Fez a vida fina e conquistou menos. Cara, gente, eu imagino a alegria de vocês, porque Não. vocês acompanham uma história, né, de como ela chegou. Daí depois, quanto tempo que foi esse processo dela? Só pra ter uma ideia, mais ou menos? Só pra mim. 5 meses. Daí ela chegou lá, aí 5 meses depois, ela entra lá, uma mulher totalmente diferente. Exatamente. Gente, isso não Não tem só preço. ela, Tem vídeo né? dela, né? Daí, Casamento. família. Gente, eu não tenho família. vergonha de falar. Eu reconstruí o meu casamento. Eu reconstruí o meu casamento. E aí, E assim, ó, foi a partir da minha mudança, quando eu comecei a me olhar, a aprender de verdade, a olhar pra mim, entender que eu precisava mudar. e no meu caso, eu interrompi um casamento que não foi uma boa escolha, porque eu Isso tava aí, lá olha atrás só. no automático. Isso Então, aí. eu não sabia escolher, eu escolhi o que apareceu, o que quis, e no medo de ficar sozinha, foi aquilo. Não, né? Eu sou muito grata por esse Sim, período que eu sim. vivi, mas também tem que ter humildade de entender, você reconhecer, eu escolhi total. errado. Total. Cada um tem a sua pessoa, eu escolhi errado, e aí você tem que interromper isso, falar, não, daqui pra frente é ciclo novo, e isso dói, porque tu tem que sair do teu conforto, porque tem gente que sabe que escolheu errado, mas tá gostosinho ali. Tem alguém ali pra dizer que eu tenho e tá tudo certo. Aí se você interrompe isso, você primeiro fica sozinha, aí você tem que se olhar, encarar as verdades, encarar também que tipo de esposa que você foi. Veio agora uma coisa na cabeça, né? Muitas vezes tu tá em um relacionamento ruim, né? Talvez tóxico, abusivo. Aí tu vai lá e fala com uma amiga, ela fala, amiga, né? E ela fala assim, amiga, melhor isso do que nada. Melhor isso do que Fala tá a sozinha. amiga que tá pior, né? Melhor assim do que tá sozinha. Daí tu, cara, é verdade. Aí tu vai o quê? Aceitando a vida. Gente, Porque ficar sozinha você tem que se escutar, né? não, Certamente total. eu não Mas o que a gente faz? Vai buscar justamente opinião, né? Porque isso aí não é informação, isso é opinião. Daquela que viveu uma vida de dor, sofrimento, a outra que teve um casamento infeliz. Gente, a percepção ela é construída a partir da história de cada um. Não tem, né? Então, daí tu fica dentro de um relacionamento. Assim. E eu falo pra Vanessa hoje, né? Isso já fazem 2 anos, já estou em um novo relacionamento, mas eu acho que foi a decisão mais difícil da minha vida, porque meus pais são casados. Isso. Ai, E aí, nossas crenças, e né? meus pais, eles são casados, eles se dão bem, eles estão ali no momento ruim, no momento bom, e foi difícil para mim dizer assim, não adianta lutar mais. Porque eu precisava honrar, casamento é pra sempre. Meus pais são casados ainda. E eu admitir que eu fracassei. Ai. Então tem que ter realmente humildade de admitir que fracassou. Só que depois que você dá esse passo e busca se conhecer, entender por que fracassou, entender por que escolheu mal, nossa, o mundo, ele começa a se movimentar. Então hoje o relacionamento que eu tô construindo hoje é totalmente diferente. Totalmente. E aí você tem que passar pela fase do deserto. E é o ressignificar aquilo que tu viveu, né? Não trazer aquilo pro restante dos próximos relacionamentos da tua vida. Porque se tu abraça um passado e carrega, é o que tu vai continuar trazendo pra tua vida, né? Eu fiquei 1 ano e quase 2 anos solteira para isso, para me conhecer, para entender quem eu sou, né? Quem eu estava sendo, quem eu estava me tornando. Não gostei de ver, não gostei, mas resolvi mudar, resolvi ressignificar. E aí depois as coisas vão acontecendo. Não é no teu tempo, mas elas vão acontecendo. E sim, quando começa a acontecer, tu vê que valeu a pena. Você escolher você se priorizar, você aprender a se amar. Porque eu não sabia me amar. A minha mãe não me ensinou, porque ela também não aprendeu. Nós falamos sobre isso, né, Vá, antes, né? A gente não aprende isso, né? Nossos pais não aprenderam. Imagina, eu olho a criação da minha mãe e umas conversas que eu tive com ela, eu falo, caraca. Isso aí é totalmente diferente de nós. Totalmente diferente. Então, ela ainda fez o melhor que ela pôde. Só que ela não me ensinou a me amar. Porque ela também não sabia. Como é que ela vai me ensinar algo que ela não sabia?
Então, eu tive que aprender. Aí atrás de recursos, pessoas que já aprenderam também. Como é maravilhoso aprender coisas novas, Nossa. né? Se libertar daquilo que te faz mal. Eu quero aproveitar agora, que eu tava olhando, eu olho de vez em quando, ali quase todos os dias, o Instagram das meninas, né? Que tem muito conteúdo legal, gente, lá, muito conteúdo. E eu vi uma frase, que eu gostei muito, eu trouxe ela aqui, né? Que fez muito sentido pra mim, essa frase que eu ouvi, que tava no teu perfil. Quem se cuida não ama menos os outros, apenas se coloca como prioridade na própria vida. E aí? Exatamente. De onde que veio isso? O que essa frase hoje ela representa para você? Como estávamos falando, né? Ninguém ensina nos colocarmos como prioridade, a se posicionar, dizer não. É sempre aquela melhor roupa para uma visita especial, né? Eu mesma na minha infância não fui ensinada. Tanto que eu tenho post que eu falo, ninguém me ensinou a se cuidar, a ir pra academia, a querer se alimentar melhor. Então, só que se há uma comparação, eu decidi não me abandonar e hoje eu colho o resultado disso, decisão diária. Então, é isso. E há uma situação muito importante que eu também acredito muito, já trouxe em palestra, que é o comunicar. Então, tem a questão da mulher, tem o nosso instinto, né, de cuidar, de amar, de fazer, né, tudo pelo outro, só que a gente se esquece muitas vezes que a gente comunica. A gente está comunicando a todo momento. A todo momento o cuidado, o amor que a gente merece a partir do cuidado que a gente se dá. E se cuidar não é abandonar o outro, mas tipo, ei, eu preciso de cuidado, eu preciso de 30 minutos pra mim, eu preciso fazer um procedimento porque sozinha eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir sozinha. Sabe? E muitas vezes as pessoas, as mulheres, né, elas se esquecem disso. Elas podem amar sim, mas o amor tem que começar por si. Porque é o outro vendo você se amando, você se cuidando, ele vai querer fazer isso por você também. Exatamente. Então, eu tenho esse exemplo muito recente, né? A separação que eu vivi, do relacionamento que eu vivi, que eu honro muito meu ex-marido, mas a gente estava numa dinâmica muito diferente, porque um aprendeu uma coisa, outro aprendeu uma coisa, a gente se juntou e deu tudo que deu. Mas hoje, com o meu autoconhecimento, que autoconhecimento é pra vida. É tudo, né? gente. Mas eu, com o meu autoconhecimento de hoje, encontrei uma pessoa que é tudo que eu queria. Só que eu também tô com autoconhecimento, eu tô sabendo receber essa pessoa. Também não adianta tu querer e tu, né, não tem esse autoconhecimento. Então hoje eu comparo e falo, sim, a Vanessa lá de trás jamais ia nem ia olhar para essa pessoa, né? E a pessoa vem agora, mas eu tô diferente. Eu busquei melhorar, busquei me amar. Então hoje eu me posiciono, desde o início desse relacionamento, eu já me posicionei de forma diferente. Me posicionei dizendo, ei, eu não sou a guerreira que faz tudo. Exatamente. Nem falando, não me posicionei falando, eu me posicionei só pelo fato, sei lá, até o respirar da gente é diferente. Total, muito, então, gente. a pessoa muda, que está chegando muda. perto de ti, ela sente. Então, ou se ela ficar, é porque ela, não, eu posso dar conta disso. E se ela for embora, é só um filtro. Pronto, acabou. Entendeu? Mas para isso eu tive que viver também o outro lado da moeda para hoje falar, não, isso eu não quero. Isso eu quero. Então, quem eu devo ser? É igual aos 20 quilos. Quem eu devo ser para ter um cara X? Né? Então, eu tenho que ser essa pessoa. Então, vamos lá. Quem pode me ensinar? Que conteúdo pode me ensinar? E ir atrás. Então, é sobre isso. Então, na verdade, a gente fala do emagrecimento, mas se você se propõe mudar para emagrecer, todas as áreas da sua vida você tem que se propor a mudar para poder ter aquilo que você quer. Né? E tu falou uma palavra agora, olha só, a buscar, ir atrás. O que eu vejo? Me digam se lá também tem isso. Eu quero mudar. Ah, mas ninguém me ajuda. Ah, eu quero emagrecer. Ah, mas meu marido não me ajuda. Não me ajuda. Ah, porque na minha casa não tem como. E o que acontece? O problema não é o outro. Eu preciso olhar e entender que eu quero mudar. Mas o que a gente faz muitas vezes? Traz isso como uma justificativa, uma desculpa, né? Vira um padrão daqui a pouquinho, né? Uma autossabotagem e a mudança não acontece. Daí tu fala que não deu certo. O que a gente fala muito a vida não vai parar para você emagrecer. Ela continua. Então, você vai ter que aprender a emagrecer enquanto a vida acontece.
Esse é o maior diferencial do Seja Fina. É te ensinar, porque é no campo de batalha que tu aprende. Total. Ai, peraí, meu marido tem que... Muitas vezes no chão, né? Caindo. Meu marido não pode trazer mais lanche, tá? Porque eu comecei uma dieta. Não, que ele traga e coma na tua frente. Tu vai ter que aprender a se posicionar nesse Ter momento. virtudes, né? Uma pessoa Total. mais posicionada, mais Psicologia decidida. positiva, exatamente. E tenho certeza, né? Que depois que você muda, daqui a pouco o teu marido também tá começando a mudar. Muito. Teus Vejo na minha filhos. casa. Vejo na minha casa. Tu Meu contou Deus, aí que muito tudo mudou. começou a mudar quando você se Isso colocou aí. como prioridade. Eu já escutei muitas histórias. O meu marido tá diferente comigo. Ele tá me cuidando escuta mais. Porque ele viu você. Tá até com Exatamente. ciúme. Exatamente. Ele viu você. Então, isso é uma coisa que as mulheres não podem, não deveriam se esquecer, é que comunique. Não vai ser fácil, sabe? Eu acho que hoje a gente está numa era de muita ilusão que tudo tem que ser bonitinho, tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que cooperar. Isso não vai acontecer, mulher. Então é a responsabilidade mesmo e começar a comunicar com pequenas coisas. Não significa que tu tem que ir numa clínica amanhã, mas tu vai começar hoje escolhendo melhor um dia, uma refeição, vai beber um pouco mais de água, o básico. 10 minutinhos de caminhada, um olhar no espelho tu já diferente. Né? O universo vai conspirando. Um olhar diferente no espelho, né? Nossa. Quantas mulheres que talvez hoje não conseguem nem se olhar no espelho. Não. Porque se tratam tão mal muitas vezes, né? Ai, gente, A minha alegria... aprende a se tratar diferente. Trata você como tu quer que os outros te tratem. Vamos lá, sabe? A minha alegria é abrir a minha porta e ver a mulher assim bonita, sabe? Que ela tá comunicando, ela se arrumou, ela parou. Isso pra mim também me enche de alegria no atendimento. Não tem isso aí, eu acho que é... Eu falo, gente, há 3 anos e meio atrás, eu usava roupa rasgada em casa. Pra mim tava tudo certo. Tô em casa, né? Tô em casa. Ninguém tá me vendo? Ninguém tá me vendo. E tem muito aquilo, né? Cara, como assim? Não, gente, não. Muito aquilo também do você tá vendo, você sente, né? Total. Então, por mais que seja difícil hoje começar a passar um batonzinho, a fazer 10 minutos de caminhada, quando você olha pro espelho, você vê algo bonito, você começa a sentir, né? Exatamente. Sentindo, você pensa, pensando, você age. É que tu começa a sentir, tu vê aquele sentimento um pouquinho, tipo assim, ai, tô me sentindo um pouco melhor. Meu Deus, que coisa boa isso, né? Daí tu vê que isso é bom. Daí quando tu entende que o nosso cérebro só aprende por repetição, opa, vou seguir. É isso, olha, eu não vou parar. Não tem outra forma da gente ensinar para o nosso cérebro, senão repetindo aquilo que a gente quer que dê certo. Aquilo que eu tô vendo que me faz bem é repetição. Imagina, né? Se você está 30 quilos acima do peso, você repetiu vários comportamentos para chegar nisso. Só que agora você tem que ir, se você está acima do peso, a tua cabeça ela está boa para te deixar assim naquele momento. Então você tem que buscar alguém que já conseguiu, alguém que sabe te ensinar. Aí você vai começar a pensar igual uma pessoa magra. Logo você tem ações igual uma pessoa magra. Logo você fica magro. A pessoa que está acima do peso, ela não para pensar que ela é disciplinada. Exatamente. Porque ela repetiu um comportamento que a fez estar hoje 10, 20, 30 quilos acima. Sim, exatamente. Ela teve a disciplina de repetir aqueles atos para estar se mantendo ali. Exatamente. Então, a gente, o que nós fazemos? Nós usamos essa disciplina que ela tem, mas direcionamos para o caminho certo, que é para o resultado que ela quer. Para a mudança que ela quer. Para a mudança que ela quer. Então, ela tem disciplina, todo mundo tem. Só que só está no foco errado. E é exatamente sobre isso, né? E aquela questão também, né? Disciplina, né? É uma habilidade, né? Isso. É uma habilidade que desenvolve, né? Pode ser desenvolvido. Tô cansada, mas eu vou lá fazer meu treininho que eu preciso. Ai, gente, tem que ver todas as marmitas da semana. Não, mas eu vou fazer porque hoje eu sei o que eu quero. Meu objetivo não tem como. Se eu não fizer as marmitas, eu vou comer qualquer coisa. Aí vem a habilidade, daí vem a consciência que eu tenho que fazer. A decisão. Aí a decisão. Vem o resultado maravilhoso. Gente, essa tua autoconfiança que tu desenvolve, porque... Cara, eu tô fazendo e tô conseguindo ter o resultado. Meu, como eu sou foda. Tu começa a ter esse discurso interno, em vez daquele sou fracassado, não consigo, nanana. Tu começa a desenvolver isso. E uma coisa que eu trouxe no conteúdo desses últimos dias é sobre autoconfiança, né? Então, a pessoa olha pra ti e pensa, nasceu confiante.
A confiança está nas pequenas coisas que eu falo, que vou fazer e faço. Então, não vai ser fácil, vai acontecer muita coisa na semana, mas se eu falei que eu vou começar a cuidar da minha alimentação, vou me organizar melhor, se eu cumpro isso, eu me fortaleço e eu vou conquistando. Exato. É coisas pequenas. Exatamente. E se você não cumpre, você tá mentindo para você. Sim, já ando auto-engano. Se você marca comigo uma reunião, eu falo para você, não vou estar livre, tu chega lá na minha clínica, eu não te dei satisfação, eu não apareci. O que eu tô gerando em você? Confiança ou desconfiança? Ai, não sei se eu vou marcar com a Vanessa de novo, porque ela furou. Imagina, não vou nem fazer tratamento com ela, né? Porque assim ela furou. Exatamente. Por que você acha que você mentir para você falar que vai fazer tal coisa e você não fazer? Por que tu acha que isso não vai gerar desconfiança interna em ti? É por isso que a gente tem pessoas que não são confiantes. Porque começa a pegar tudo que... até quantos anos você mentiu para você mesmo. Falando que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Eu vou parar de fumar, não para. Eu vou parar de beber, não para. Eu vou... só hoje eu vou comer isso. Mentiu porque no outro dia amanhã eu faço. Tudo isso é uma mentira. Quando você fala e não cumpre, que nem a Vanessa falou, é mentira. E tu cai num padrão, né? Tu cai nesse padrão. Internamente tu tá se destruindo. Exatamente. Porque tu mina a tua confiança. É destrutivo. Exato. Comportamentos destrutivos. E vai comunicando, né? No corpo, no peso, na autoestima. Adorei essa parte, exatamente. Mas, a gente falou o destrutivo, mas como reconstruir? Começando a parar de mentir, começando a falar que vai fazer e faz. E aí tu vai plantando a sementinha. E logo você vira uma pessoa confiante. Foda. Eu sou foda porque eu falei e eu fiz. Autoconhecimento, consciência, clareza. Ações novas, repetição de comportamentos. Tu tem orgulho de você mesmo. É tudo isso. Agora, já que a gente falou tanto, olha quanta coisa a gente falou aqui, né? Eu quero hoje fazer uma pergunta que eu faço no início, mas vou fazer agora. Finalizando aqui o nosso mais um episódio do Neuroessência. Vou começar pela Vanessa Egger. Manda. Quem é hoje a Vanessa Egger? Quem é você hoje? Depois de tudo isso, essa mudança, tudo que tu contou aqui pra gente hoje. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que me amo. Eu me amo. Eu me cuido. Eu me conheço. Claro que é uma construção, né, o se conhecer. Mas hoje, pela primeira vez, e recente, tá? Eu criei esse relacionamento comigo. Então, hoje eu posso dizer que o meu relacionamento comigo é saudável. Então eu consigo fazer escolhas melhores, eu consigo pensar melhor. Só Deus sabe de onde me tirou, do buraco que me tirou, emocional. Então, hoje eu posso dizer que eu sou filha amada de Deus e eu vou honrar esse amor que Ele tem por mim, que foi a frase inicial. Eu vou honrar esse amor que Ele tem por mim nessa extensão. Então, eu vou cuidar de mim, eu vou me amar e eu vou construir ainda mais esse amor. A minha missão não é... Claro que se eu me amo, eu vou transbordar para o outro. Transbordo. Mas a minha missão hoje, que eu entendi, virou a chave para mim, continue construindo esse relacionamento com você mesma. Continue se amando mais. E se amar é assim, né? É igual relacionamento homem e mulher. Você tem que sempre estar lá plantando para não morrer. Então, eu entendi isso. Então, hoje eu posso dizer que eu me amo de verdade. Com toda a convicção, eu me respeito e eu vou continuar alimentando esse amor até o meu último suspiro. Uau, olha só. E a Vanessa Rayane? Quem é a Vanessa Rayane que está aqui com a gente hoje? Sou forte sim, mas muito sensível. Acredito no amor, muito. Acredito que merecemos e podemos ser amadas, mas que esse amor ele começa em nós para que possamos transbordar e honrar aquilo que Deus nos deu, que é a vida. Ai, gente, eu estou muito feliz em ter recebido vocês aqui, de verdade. A gente também, e eu acho que se a gente ficar aqui mais uma hora, vai ter conteúdo, tá, gente? Vai ter fala, porque a gente não falou nem a metade do que a gente gostaria, né? É porque quando a gente ama o que a gente faz, a partir de uma mudança que a gente viveu, a gente tem para falar porque é verdadeiro, né? E a gente... Eu vou falar que eu amo estar aqui, eu amo ajudar hoje, mas eu amo fazer tudo isso, mas hoje eu não me abandono. Hoje eu me amo também. Sim. Muito, eu me amo. E quando tu tá querendo entrar naquele padrão de abandono, né? Tu já, isso aí, é a consciência. Porque a consciência, isso não significa que nunca vai... A vida vai te testar o tempo todo. Todos os dias. Todos os dias ela vai te testar. Então daí tu tem que
quanto mais tu se conhece, mais tu afirma que tu se ama, mais decisões boas tu toma, tu capta na hora. A vida tá te testando, ela te dá um negocinho pra te testar, tu já, ai, não vou cair nessa não. Isso aí. Não. E às vezes sim, dá pra dar aquela leve abandonadinha em você, às vezes, sei lá, o filho ficou doente, isso aqui, tudo tem que ponderar. Exatamente, tudo é um equilíbrio, Tudo né? é equilíbrio. Tem momentos que, teu filho ficou doente uma semana, bagunçou toda a agenda, bagunçou tudo. Bem, o que eu posso fazer de não se melhor culpa, pra não vai me ajustando abandonar isso 100%, mas eu preciso Não se culpa, me né? abdicar mais por Isso. conta dessa situação. Mas só volta pro jogo depois, Tudo né? é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E isso nasce com você começando a construir uma relação boa com você mesmo. Não sei, Vanessa. A gente pode ajudar. Você pode ajudar essa pessoa a ter mais clareza, a enxergar o problema de fora. Então, assim, não tenta sozinha. Só tenta sozinho, só te cansa mais. A gente fala muito dentro da psicologia positiva e da neurociência, né? Que toda mudança começa quando tu começa a mudar a relação consigo mesma, com o mundo e com as pessoas. Porque você vai mudar a forma de enxergar muitas coisas na sua vida, aprender a lidar com aquilo que é difícil, desafiador. Então, você começa a mudar. E quando você começa a mudar essa relação, muita coisa começa a mudar na tua vida. Então, a gente fala muito que aí é o início, né? O começo de tudo, né? E antes de tudo, você tem que se perguntar e tu começar a trabalhar o teu merecimento. Porque você merece uma vida melhor, você merece um corpo melhor, você merece ser amada. Total. Então, vai vir esses questionamentos. Às vezes vai vir a bênção e tu vai, caraca, eu mereço porque eu nunca senti isso aí. É tão bom, não vai acontecer alguma coisa de ruim. Isso. Não, tá bom demais pra ser verdade. Isso aí, não. Já joga fora esse pensamento. Aí. Fala, não, eu mereço mesmo. Eu sou filha de Deus, Ele me ama. Por isso que vem. Não tem como ignorar Deus. Não tem. Nesse autoconhecimento. E hoje eu entendo até que ciência e fé caminham juntos. Não tem como separar isso, não. Ah, a Vanessa que tinha 12 quilos a mais, ela não tinha tempo pra rezar. E antes até, eu tinha muito medo de falar sobre Deus e minha fé, porque eu pensei, tem pessoas que não vão gostar. Eu vou falar porque tem gente que está precisando ouvir isso hoje. Então hoje eu entendo que eu vou falar para aquela pessoa que está precisando, que talvez está lá na casa dela, acreditando que a vida nunca vai mudar, ou precisando para alguma cura. Gente, hoje eu falo, eu mostro com o maior carinho, amor, porque isso mudou a minha vida. E como é que você vai esconder? Então não tem o algo porquê que esconder. realmente mudou a tua vida? Não tem por que a gente esconder aquilo que faz bem pra gente. E alguém tá precisando, eu sempre falo, alguém vai estar precisando daquela palavra e ouvir aquilo. Pra gente fechar esse podcast maravilhoso, eu quero que vocês tragam uma frase, uma mensagem para aquela mulher que hoje talvez está ali triste, desamparada, desacreditada, e ela acredita que a vida dela nunca vai mudar porque com ela não é capaz, ela não consegue, ela não é o suficiente, enfim. Trazem uma mensagem nessa câmera aqui para aquela mulher hoje que, sabe, trazendo pela história de cada uma de vocês. Cada uma eu quero uma mensagem. Eu sempre fecho assim, porque aquela mensagem que talvez aquela mulher lá precisava ouvir naquele dia, sabe? Para ela levantar talvez o sofá da cama e falar: meu Deus, se elas conseguiram, eu também consigo. Mulher, na vida você terá muitos desafios, mas tudo pode se tornar mais leve quando você está bem com você, com o seu amor por você mesma, com o seu corpo e a sua saúde. Os problemas, eles vão vir, mas eles se tornam mais leves quando você olha pra você com mais amor. E Isso. você está forte para lidar, né? A gente tem que estar forte, a vida não vai parar, como a gente já falou aqui. Ela, na verdade, vai exigir mais. Então, que estejamos fortes para lidar com esses problemas. A gente é a prova viva que Isso aí. funciona e que se a gente conseguiu, você também consegue. É isso ali. Meninas, muito obrigada. Vocês não têm ideia. Eu Juro por Deus. Eu tenho certeza absoluta que nossas histórias é para ter se encontrado em algum momento. E tem muitas coisas vindo por aí, né? Parcerias. Eu tô muito feliz também. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso. Eu acho que ele veio para trazer muita inspiração, de verdade. 3 mulheres aqui que mudaram suas vidas. 3 mulheres que tomaram decisões que levaram à mudança. Então, se aqui tem 3 mulheres que conseguiram, quem diz que você não consegue? Quem diz que não? Para e pensa, eu tenho certeza que você já conquistou muitas coisas na sua vida, alcançou muitas coisas
Só precisa parar para olhar para isso, para dar os próximos passos. Deixam, antes que eu esqueça, o @ do perfil de vocês no Instagram. Sim. Deixam aqui nessa câmera para depois eu coloco lá na descrição do vídeo do YouTube, no episódio completo, também eu vou colocar depois. O primeiro passo pode ser esse, né? Começar a seguir quem conseguiu, começar a se cercar de conteúdos que vão te levar ao resultado que você quer. Então, nós temos 3 Instagrams, né? O Instagram da clínica, @sejafina com Y. Lá a gente coloca os resultados dos depoimentos e também a nossa forma de pensar. Tem o meu Instagram, que é o /profissional/pessoal, onde divido a minha vida, meu relacionamento, meu dia a dia e um pouco do trabalho, que é Vanessa, com 2 S, Egger, EGER, @Vanessa Egger. E tem o seu. O @Vanessa Rayane. Rayane com I. Simples. A gente está compartilhando, simples e forte. Rayane, forte esse nome, né? Acompanhe as meninas, que tenho certeza que vocês vão, além de adquirir muito conhecimento, aprender muito com elas. Só seguindo já aprende bastante. Histórias Reais, verdadeiras. Que nem aquelas mulheres que eu vi lá na clínica quando eu fui lá, aquele antes e depois, aquelas histórias transformadas, né? Obrigada de novo, Obrigada de todo o pelo meu convite. coração, Nossa, por estarem amamos aqui muito. comigo. Espero que tenham gostado de coração. Quando é o próximo, Né? já? Vamos marcar, ó, vamos marcar o próximo, como é que é? A parte 2, para dar continuidade. Gente, para você que nos acompanhou, espero de coração que tenha gostado desse episódio, que tenha sido muito motivador e inspirador. E já aproveita também para seguir, então, aqui no YouTube, o Neuroessência Podcast, para acompanhar os demais episódios que também virão. E lá no Instagram é neuroessência.podcast. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Só